Bom, tem uns textos aí, coloca para mim, por favor. Eu não vou nem convidar você para abrir sua Bíblia, você pode marcá-la. Nós vamos ler esses textos que estão aí. O pastor Edilson tem um culto de colorir a Bíblia e hoje, se você quiser colorir sua Bíblia, nós vamos colorir muito. Mateus 4, começando em Marcos, né? Então vamos lá. Marcos 4:1 diz: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava junto do mar, em terra junto do mar. Outro texto. Lucas 6:12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Diga comigo, subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Outro texto. Mateus 14:13, e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Diga comigo, lugar deserto. E apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Outro texto. Mateus 14:23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Repete comigo, estava ali só. Outro texto. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Diga comigo, lugar deserto. E ali orava. Mais outro texto. Marcos 6:31. E disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E disse-lhes: Vinde aqui à parte, a um lugar deserto. Diga comigo, lugar deserto. Outro texto. Lucas 5:16. Ele, porém, retirava-se para os desertos. Ele, porém, retirava para os desertos. E ali orava. Diga comigo, retirava-se para o deserto. E ali orava. Tem mais outro texto? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Somente esses textos. Amém. Paizinho Santo, te agradeço pelo privilégio de poder pregar essa mensagem nessa noite. Te agradeço por essa tarde de oração. Cheguei aqui às 4 horas. Estou um pouco rouco, Senhor, orando durante todo esse tempo. Mas sei, ó Deus, que o Senhor há de fazer grandes coisas aqui nessa noite. O Senhor há de operar grandes coisas na vida de cada um aqui, Senhor. Por isso eu peço que essa mensagem não seja mais uma mensagem, mas seja uma palavra que vai mudar a vida deste povo e a minha vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos digam graças a Deus. Eu tenho falado sobre disciplinas. Viramos a passagem do ano, eu falando sobre disciplina. Se você quer ser vitorioso, você tem que ter disciplina. Falamos sobre a disciplina da palavra, disciplina na oração. E hoje eu quero falar com você sobre disciplina na solitude, ou na quietude, ou na quietude na solitude. O ser humano é uma espécie fantástica. É dotado de qualidades e de capacidades incríveis. Sabe, a visão é uma coisa incrível. Você poder enxergar, você poder ver. É fabuloso isso. É fabuloso saber também que nós temos tato,
que mesmo sem enxergar, nós tocamos e sentimos aquilo que nós tocamos. Olha que coisa incrível você poder sentir que está tocando e com os olhos fechados você ter o discernimento do que você e em que você está tocando. A gustação. Gente, que coisa boa é você poder comer e sentir o gosto. O gosto. Você comer e sentir que aquilo que você está comendo tem sabor. É doce, é salgado. Imagina aquela galinha caipira, Deus foi tão bom comigo que quando nós terminamos os 3 dias, os irmãos ficaram sabendo que nós estávamos lá naquela comunidade rural, e eles falaram: pastor, o senhor não vai embora sem nós fazer um frango caipira para o senhor aqui. Eu falei: oh, é de Deus. Mas não é só a gustação, o olfato, você poder sentir cheiros, você ter audição, você poder ouvir, diferenciar sons, escutar, a capacidade de raciocinar. É incrível isso. Mas apesar, ou além de termos todas essas capacidades, temos tantas outras, mas apesar de tudo isso, nós temos perdido uma das capacidades mais incríveis que Deus nos deu. Uma coisa fantástica, assim como o olfato, a audição, a gustação, esses sentidos são fundamentais, importantes. Deus nos deu uma coisa fantástica, mas que nós estamos perdendo a capacidade. Muitos de vocês já perderam, e muitos estão perdendo a capacidade de parar e ficar quieto. Diga comigo: ficar quieto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: fica quieto. Parece até, pastor, capacidade de ficar quieto. Nós estamos perdendo essa capacidade de buscar o silêncio, de buscar um lugar calmo, de buscar um lugar para parar e refletir e olhar a natureza. Sabe, eu fico imaginando aquela passagem que Jesus fala assim: olhai para os lírios, eles não fiam e se vestem de tal forma que nem Salomão se vestiu como eles. Olhai para os pássaros. Eu fico imaginando que aquela passagem, vocês conhecem esse texto. Aquilo aconteceu no momento em que as pessoas estavam desesperadas. Senhor, dá-me uma solução. Senhor, me responde isso. Senhor, eu preciso de uma resposta. Deus, fala comigo. Deus, me dá uma luz. Senhor, eu preciso. Jesus, eu vim aqui, a multidão apertando ele. E todo mundo, quando Jesus abre a boca, ele fala: agora ele vai falar uma coisa poderosa. Ele vai trazer o céu na terra. Ele vai dar uma grande revelação. Ele abre a boca e diz: olhai para os lírios. Olhai para as aves. Nós perdemos a capacidade de contemplar a voz de Deus que se manifesta através da terra ao nosso redor. Nós perdemos essa capacidade. Estamos perdendo isso. Não conseguimos ficar quieto. Uma geração viciada, somos viciados em ativismo, levantamos agitados, coisas para fazer, lugares para ir, decisões a tomar. Nessa geração, o silêncio é inimigo mortal. Você chega num lugar, não sei se isso acontece com você, ou se é só comigo.
Às vezes eu vou a algum lugar público, ou até mesmo num consultório, num dentista, num médico, num ambiente onde as pessoas ali estão. E quando você chega e eles dizem assim, olha, você tem que esperar. E quando você se assenta para esperar, você está ali assentado. Vem alguém, imediatamente diz assim, vou ligar a televisão para você. Aconteceu isso com você já? Vou ligar a televisão para você. Mas por quê? O silêncio não me incomoda. Pelo contrário, a televisão me incomoda. O povo, as pessoas estão tão distantes do silêncio, do parar, do refletir. O silêncio incomoda, é automático. Não, você vai ter que aguardar aqui, espera aí que eu vou ligar a televisão para você. Para você assistindo enquanto você espera. O que tem esperar em silêncio? Eu tomo aqui uma revista para você ler. Toma aqui um jornal para você ler. Enquanto você espera. Nós somos uma geração que amamos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei o nome disso em inglês. Outro dia eu li uma matéria sobre isso. Eu acho que é multitasking, alguma coisa assim. O que é isso, pastor? Nós assistimos televisão com o controle na mão, mudando de canal o tempo todo, comendo, lendo um livro, olhando o Instagram e conversando com 12 pessoas ao mesmo tempo num grupo de WhatsApp. Não, outro dia eu fui pregar em Belo Horizonte, eu ia voltar, um amigo virou e falou assim, Alvinho, eu preciso conversar muito com você, não vai hoje não, eu preciso ter uma conversa contigo, fica aqui e nós vamos jantar juntos. Eu falei, tudo bem, então vamos. Terminou o culto, ele me pegou e nós fomos para o restaurante. Quando chegamos lá no restaurante, ele pegou o celular e começou. Eu estou lá. Aí no momento eu falei, espera aí, você vai conversar comigo ou com o celular? Ah não, desculpa. Guardou. Não deu mais 20 minutos de conversa. Não, nós estamos adoecendo. Nós não estamos percebendo. Nós estamos adoecendo. Nós não conseguimos fazer uma única coisa de uma só vez. É 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí, quando nós temos que parar para fazer algo que requer concentração, nós não damos conta. Observe, se você faz parte dessa geração que faz 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo, que assiste TV, olha a rede social, conversa pelo WhatsApp e ainda come ao mesmo tempo, é bem provável que quando você lê um texto da Bíblia, se é que você tem tempo para ler a Bíblia, porque você não tem tempo. Mas se você tem, ou a Bíblia, ou até mesmo na escola, uma matéria, uma prova que você tem que fazer, que você tem que estudar, uma matéria, você tem dificuldade de raciocinar e de memorizar. Você tem que ler, às vezes, 3, 4 vezes um texto para entender o que você está lendo. Essa geração está adoecendo e nós não estamos percebendo. E quando eu digo nós não estamos percebendo, é porque nós também estamos adoecendo com ela. Nós não estamos enxergando isso. Nós perdemos a capacidade de fazer uma coisa só. Nós perdemos a capacidade de nos concentrar. É bem provável que durante o culto, enquanto eu estou pregando, tem gente aí mandando mensagem, WhatsApp, conversando, olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando sei lá o quê. É bem provável. Não conseguem. Não conseguem mais fazer uma coisa só. Nós não conseguimos ler uma Bíblia sem ter um celular do lado. Nós não conseguimos orar. E quando oramos, o celular treme no bolso, você para ver o que está acontecendo. Sabe, um desses dias eu levantei pela manhã e foi aquela noite que eu orava, dormia. E quando foi de madrugadinha, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem dormindo, nem estou orando.
levantei e antes que o sol nascesse, comecei a orar. E Deus falou claramente no meu coração, o Espírito Santo falou comigo, falou, olha filho, sabe o que é o problema dessa geração? É que ela se gaba por ter vivido num mundo de independências, mas ela não entende que cada dia ela cria coisa para se tornar escrava daquilo que criou. Sabe, cada invenção que tem é uma bênção. Glória a Deus pelo avanço da tecnologia. Glória a Deus por tudo que está acontecendo. Mas parece que nós não estávamos preparados para esse monte de coisa. Principalmente os quarentões como eu. Que da época que ia telefonar, você tinha que ter o fixo. E o telefone fixo era só em casa de gente rica. Pobre não tinha telefone fixo. Hoje os meninos já nascem com o celular na mão. Não, se você tiver problema de informática, chame uma criança de 3, 4 anos que ele te ajuda a resolver tudo. Sabe tudo. Não, pai, isso aqui é download, upload. Deixa eu fazer aqui para você ver como é que é e tal. Nós estamos... Quando a gente olha para tudo isso, é muito bom. Tudo que é novo. Mas por outro lado, nós não estamos sabendo lidar com isso. Outro dia, alguém disse o seguinte... As redes sociais, elas aproximam quem está longe e distancia quem está perto. Tem casa que você entra, é um na cozinha com computador, o outro na sala com computador e o outro no quarto com computador. E eles conversando ali. Estão lá numa rede social conversando. E os textos que eu li, mostra que Jesus praticava uma coisa que essa geração não está conseguindo praticar. Que é a solitude. Mateus 4:1, Jesus vai para o deserto, fica 40 dias lá. Antes de escolher os 12, ele passou a noite em oração. Quando ele recebeu a notícia de João Batista havia morrido, lá em Mateus 14, ele sobe para o monte, vai para o deserto. Após alimentar as multidões, em Mateus 14, 23, ele vai para o deserto de novo. Marcos 1,35 diz que ele levantava de madrugada e ia para lugares desertos. Marcos 6,31 diz que quando os 12 retornaram da missão que ele havia dado para eles, levou eles novamente para o deserto. Lucas 5,16, após a cura de um leproso, Jesus se retira novamente para um lugar deserto. E depois em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ele ora com Pedro, Tiago e João. E eles passam um tempo ali em oração. Solitude. Diga comigo, solitude. Diga comigo, solitude. Não é solidão. O que é solitude? Solitude é a opção de você ficar sozinho para meditar. É a opção de ficar em silêncio. Não é proibir o ruído, mas é ter controle sobre o ruído. Não é uma proibição de sons. Não, mas é eu ter controle. Eu sair do meio da multidão, sair e ter um tempo para pensar comigo, falar com Deus, refletir um pouco sobre a minha vida, pensar no estilo de vida que eu estou levando, olhar para dentro de mim mesmo. Isso é solitude, não é solidão. Solidão é um estado de espírito negativo. Solidão, uma pessoa pode estar no meio de uma multidão e sentir-se só. A solidão, ela produz um vazio interior. A solitude, não. A solitude, ela produz realização interior. Quando você sai de uma solitude, você sai melhor. Que digam os irmãos que estão saindo, indo para os montes, para os vales, ou até mesmo para o quarto, que tem um tempo para parar com tudo, parar o mundo, sair, e parar, ficar ali parado. Sabe aquelas voadas que de vez em quando a gente
Eu até digo que a gente dava, porque hoje não dá mais. Fulano, ei, acorda, sim, sim. Você lembra que o povo ficava assim antigamente? Você está conversando com a pessoa, está lá parada, assim. Ei, estou aqui. É mesmo, você está aqui. Ou nem isso mais o povo faz. Tem tempo. Tem tempo. Solitude é o ato de você sair. Não é você sentir a ausência dos outros, mas é você sentir a presença de você mesmo, de que você existe, e que existe um Deus, e que você precisa parar diante desse Deus, que você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para a sua vida, como você está se relacionando, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como empregado, como patrão, como pessoa. O motivo de procurar a solitude, ou seja, o motivo de estarmos sozinhos, não é para afastar das pessoas, mas é para estar com as pessoas. Outro dia eu mandei uma mensagem para os pastores. Eu falei com eles, sei que muitos de vocês estão retornando de férias. Mas, por favor, não volte fazendo as coisas. Não volte marcando reunião. Não volte fazendo isso ou aquilo. Vai orar primeiro. Tenha um encontro com Deus antes de se encontrar com as pessoas. E as pessoas com as quais você se encontrará, elas te agradecerão por isso. Solitude. Por que eu faço solitude? Ou por que eu vou a solitude? Eu me refugio. Nem sei como é que conjuga essa palavra, como é que eu ponho isso, como é que eu... Seu ato de solitude, não sei nem como é que eu me expresso com relação a isso. Mas eu quero falar o ato de você se retirar. Vamos usar essa expressão, melhor. Aí eu não dou uma nota. O ato de se retirar do meio das pessoas. Não é o ato de se isolar para não ter contato com as pessoas. Não, muito pelo contrário. É o ato de se isolar das pessoas para depois se encontrar com as pessoas. Porque, a bem da verdade, hoje, a gente conversa com muita gente, mas poucas pessoas nos ouvem. A bem da verdade, hoje, você está conversando com uma pessoa e você pensa que ela está te ouvindo, mas a cabeça dela está longe. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. E quando a gente sai para ter esse tempo, para parar, e aí eu não quero falar que você tem que fazer como eu fiz, tirar 3 dias. Bom, se você tem férias, no finalzinho delas, tire. Já que você foi para praias e tantos lugares, agora pare para você voltar. Você descansou o seu corpo, agora descanse o seu espírito. O fruto desses retiros, o fruto da solitude, do silêncio. E aí, quando eu falo retiro, você pensa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Não, a solitude a qual eu me refiro é essa. Mas é a solitude também de 10 minutos. Que você vai almoçar, em vez de ficar assistindo televisão ou indo para a internet, você para. Esses intervalos. Me refiro a isso também. Esses momentos de solitude, esses momentos de silêncio que você tem, isso gera em você uma sensibilidade, isso gera em você compaixão pelas outras pessoas. E esses momentos, eles vão nos instruir de tal forma que nós começamos a pensar assim: como eu tenho me relacionado com a minha esposa, como eu tenho me relacionado com o meu marido, como eu tenho me relacionado com os meus filhos. Esses dias eu conversando com um amigo, que por sinal tem um testemunho fantástico. O cara tem uma loja de veículos em Belo Horizonte. Não é o Chico Malaquias, não, que também é uma grande bênção de Deus, mas um outro amigo.
E ele falando comigo, ele falou: pastor, eu me converti em 2004, tem 10 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou vendedor de carro, e desde aquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca voltei um velocímetro de um carro para me vender. Nunca. Nunca. Ou Deus me honra, ou eu vou lá embaixo. Mas só que Deus tem me honrado. Eu conversando com ele falando comigo, diz ele que num dia desse, ele deitou e não conseguia dormir. E a esposa do lado, e aquele momento de silêncio, ele pensando, que a solitude às vezes ela vem ali. Você tem esse momento ali também na cama, no seu travesseiro. E aí ele falou: pastor, não aguentei. Eu tive que acordar a minha esposa para falar uma coisa para ela. Eu virei para ele e falei: ô Mil, chama Mil. Ô Mil, mas o que você falou para ela? De madrugada, você acordar a mulher? Eu falei: eu acordei. Mas você sabe o que eu disse para ela? Eu falei: meu bem, eu tenho que te falar uma coisa, eu não posso deixar para amanhã. E ela assim, meio que ainda com sono, disse: o que é? Fala. Sabe o que é? Eu preciso cuidar melhor de você. Eu preciso cuidar melhor de você. Eu te acordei para te falar isso. Eu estava pensando aqui sobre a minha vida, refletindo sobre nós, essa correria. E eu senti que eu tenho que cuidar mais de você. Legal isso, né? Quem está do lado da esposa aí agora, levanta a mão. Vira para sua esposa e diz assim: eu preciso cuidar melhor de você. Preciso cuidar melhor de você. Sabe, irmãos, essas coisas só acontecem quando a gente começa a parar e a refletir e tentar alinhar a nossa vida com aquilo que Deus espera de nós. Ou seja, com esse livro, com a palavra dele. O fruto da solitude é a sensibilidade. Puxa, eu não devia ter falado daquela forma. Eu não deveria ter agido daquele jeito. Eu tinha que ter sido mais paciente. Sabe, são essas coisas, essas virtudes. Elas só acontecem quando a gente para. Só quando a gente para praticar esse silêncio. Eu não me lembro quem dos pais da igreja, lá atrás, lá no iniciozinho da igreja, não sei se no século II, no século III, alguém chamou isso de ócio santo. Ócio santo. Que você para você pensar um pouco na sua vida. Não para pensar nas coisas. Não, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que adquirir, eu tenho que fazer. Não! Eu tenho que ser quem eu sou. Como eu estou me comportando. Como eu estou agindo. Como é que eu posso me melhorar? Sabe, há uma mentira. Há uma mentira vendida pela mídia para nós, de que se eu quero melhorar de vida, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conquistar aquilo, eu tenho que produzir aquilo outro, eu tenho que vender aquilo outro, eu tenho que comprar aquilo outro, eu não tenho, quando eu tiver eu serei melhor. Isso é uma mentira. Tudo que você precisa para ser melhor do que você já é, está dentro de você. Quando você pensa que você só será feliz quando você tiver aquilo que não tem, me desculpe, mas você vai entrar numa busca desenfreada por uma coisa que nunca vai te satisfazer. Não, eu preciso ter aquele carro, porque o dia que eu tiver, minha vida vai ser outra. O dia que você compra aquilo, aí você fala: mas não era do jeito que eu pensei, eu tenho que fazer isso. Você vai pulando de coisa em coisa, tentando se preencher, tentando se encher, mas a sua vida é um buraco sem fundo. Quanto mais você tem, mais você quer. Se você quer dobrar o seu salário, você consegue dobrar. E quando você dobra, você fala: gente, mas eu preciso aumentar mais minha renda, está muito pouco. E se você consegue triplicar a sua renda, trabalhando de tarde, de noite, de madrugada,
Quando você consegue melhorar mais a sua renda, você fala, nossa, 24 horas é muito pouco. Tinha que ser pelo menos 36, para me ganhar mais. É um buraco sem fundo. A sua realização não está de fora, a sua realização está dentro, porque eu conheço gente que tem muita coisa, mas vive uma tremenda infelicidade, uma falta de realização, não consegue se realizar, uma busca desenfreada e sofre, e como sofre. Mas quando você consegue parar, sabe, você começa a pensar na vida que você está levando. Eu não sei se foi Dalai Lama, eu não me lembro quem disse isso, acho que foi ele. Falou uma frase interessante. O homem acaba com a saúde para ganhar dinheiro. E depois que ele ganha o dinheiro, ele acaba com o dinheiro para ver se recupera a saúde. Outro dia nós conversávamos, alguns irmãos, nós estávamos conversando e a irmã falou uma frase interessante que ela leu em um livro, que eu não tenho que trabalhar para o dinheiro é que tem que trabalhar para mim. Mas parece que tudo aquilo que a gente cria para nos ajudar, parece que tende a nos escravizar. É assim que nós estamos vivendo. Mas se nós temos essas paradas, como Jesus tinha, a finalidade desse silêncio é poder ver aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós e ouvir aquilo, ouvir a voz da nossa alma que clama, ouvir a voz da nossa alma que está dizendo, eu não aguento mais. Eu não estou falando a alma da sua esposa, não, estou falando da sua. Nós somos especialistas em ouvir barulho de motor de carro. Preciso levar esse carro para arrumar. Estou ouvindo um barulho aqui que alguma coisa vai acontecer. Você conhece bem o barulho do seu carro, mas você não conhece o barulho do seu corpo. Seu corpo está dando defeito, está falando com você e você não para. Você não consegue parar. Você não consegue ter esse tempo de silêncio, de ouvir. E quando a gente para receber essas instruções, nós começamos a aprender como se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Uma situação delicada, nós paramos, eu vou ter que tratar isso aqui com maior atenção. Uma situação num negócio, ou seja, algo acontece conosco. A finalidade do silêncio é poder ver e ouvir. O silêncio é uma das armas mais poderosas que nós temos. O silêncio, em algumas situações, ele é muito mais forte do que as palavras. Eu não sei, eu sei que muitos de vocês aqui, porque nessa igreja tem muita gente que ora, eu sei que tem. Eu conheço muitos irmãos de oração aqui. E quem ora, quem tem o hábito, quem tem disciplina de oração, sabe que quando você ora, o silêncio ele é poderoso na oração. E oração tem mais a ver com ouvir do que com falar. Eu já falei outro dia sobre isso. E um dos frutos do silêncio é a liberdade de deixar que nossa justificação fique inteiramente para Deus. Eu não vou dar resposta para isso, eu não vou me justificar para isso. Eu não vou. Eu estou me acusando disso. Eu não vou me justificar. Eu não vou. Deixa Deus justificar por mim. Deixa Deus falar por mim. Sabe, quando você pratica esse silêncio, essa solitude, esse retiro da alma, esse calar, você aprende que muitas coisas na vida, ou quase todas, ou todas elas, sei lá, sabe, você se justificar não vale a pena. É melhor você deixar para Deus te justificar. Jesus estava sendo condenado.
E em Mateus 27:13, naquela situação de acusações, de disse, de me disse, Pilatos pergunta para Jesus: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? E Jesus fica em silêncio. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. O silêncio de Jesus foi tão forte que diz que o governador ficou muito impressionado. Quer dizer, o silêncio de Jesus falou mais forte do que qualquer palavra ali para Pilatos. Às vezes você está sendo acusado, e você se defende, você tenta justificar. Deixa eu te falar uma coisa, para. O silêncio é uma bênção. É mais que uma bênção. A língua, ela é um termômetro. Ela funciona como um termômetro que mede a nossa vida espiritual. Você quer saber como é que está a vida espiritual de uma pessoa? Preste atenção nas palavras dela. Você não precisa ter olhos de raio-x que consiga ver o espírito da pessoa para saber como é que se ela está bem ou se ela está mal, não. A própria língua é um termômetro. Porque Jesus mesmo disse que o homem fala daquilo que ele está cheio. Então, se a pessoa vive criticando, maldizendo, fofocando, o que você espera dessa pessoa? Pelo fruto, desconhece a árvore. Mas a língua não é só o termômetro, a língua também ela é um termostato. Ela não só diz a temperatura da nossa vida espiritual, mas como ela também pode mudar. Se a partir de agora eu vou bem dizer, a partir de agora eu vou falar com Deus. Que nossas palavras sejam poucas, mas que digam muito. Eu não sei você, mas eu quero me tornar conhecido como um homem que, quando fala, sempre tem algo a dizer. Silêncio. Isso é tremendo. Isaías 30:15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O que a Bíblia está dizendo em Isaías? Que a minha força está na onde? No meu braço? Nos meus exercícios? Ou como o mundo diz, não, você tem que ser um cara de atitude, eu também prego isso. Você tem que ter atitude, você tem que fazer, tem que acontecer. A minha força está na quietude. Alguém disse, é na quietude que nascem as melhores ideias. Repita essa frase comigo. É na quietude que nascem as melhores ideias. É na quietude que nasce a certeza. Não, é isso que eu tenho que fazer. É isso. Você está em dúvida. É na quietude que nasce a certeza. É para lá que eu tenho que ir. Não importa o que vão dizer. Não importa o que vão pensar. Eu refleti, eu parei, eu pensei, eu analisei. E a convicção vem como uma flecha no coração. É isso. Eu não tenho que seguir o fluxo. Eu tenho que seguir as minhas convicções pautadas em Deus. Diga comigo, é na quietude que está a minha força. Quando você olha na televisão e você vê aqueles furacões que vêm destruindo tudo, é incrível a força de um furacão. Segundo alguns estudiosos, ele chega a uma velocidade de 250 km por hora. Levanta carro, levanta vaca, boi, casa. Você já deve ter visto essa cena na televisão. Eu não preciso gastar tempo em falar sobre isso. Mas você já viu a força de um furacão. Agora, segundo estudiosos, dizem que a força do furacão está no olho do furacão. Vocês já ouviram falar isso? A força do furacão está no olho do furacão.
É no olho do furacão onde emana toda aquela energia, toda aquela força. E por incrível que pareça, aquele furacão que chega a 250 km por hora, jogando tudo para cima, no olho dele, no centro dele, é uma brisa suave, calma. Deus está falando com você. Sua vida pode estar um furacão, vendaval, carregando tudo, mas é na brisa suave e na quietude do seu coração que você vai conseguir vencer. Assentai-vos, achegai-vos, aquietai-vos. Estou dizendo eu, esticando o texto bíblico. E sabei que o Senhor é Deus. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Oh, me lembro das palavras de Jesus. No meio daquele turbilhão de coisa, Jesus abre a sua boca e diz: não vos perturbeis o coração. Não turbeis no vosso coração. Desculpa. Não turbeis. E nem se deixe perturbar, digo eu. Não turbeis em vosso coração. Credes em Deus. Credes em mim, disse Jesus. A nossa força está na solitude, na quietude, no silêncio. É ali que nascem as melhores ideias. A mente, ela não pode funcionar em um estado aquecido, estressante. Por isso que quando as coisas estão pegando para o seu lado, você começa a ferver o cérebro, a melhor coisa que você pode fazer é ir dormir. Albert Einstein disse uma frase que eu acho fantástica. Einstein disse assim: os problemas significativos, preste atenção nisso, os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram gerados. Olha que frase, eu vou repetir isso aí, hein? Os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram criados. É por isso que quando surge um problema e você fica com a cabeça quente, você tenta resolver aquilo de cabeça quente, você mata, você morre, alguma desgraça acontece. Mas se você vai refletir, no outro dia, quando você pega para resolver, sua mente é diferente, e você pensa diferente, e você age diferente. Por isso Jesus, ele sempre saía, ele ia para os desertos, ele ia para os montes, ele procurava lugares para se retirar. Ah, meu irmão, eu já vou terminando te dizendo o seguinte: é preciso parar para ouvir e ouvir para receber. O diabo, Satanás, ele se especializou em 3 coisas nessa geração para nos afastar de Deus. Ele se especializou em 3 coisas. 3 coisas para te tirar da presença de Deus. Para tornar você uma pessoa estressada. Para tornar você uma pessoa agitada. Ele se especializou primeiro em ruído. E nós não conseguimos ficar sem ruído. Ele se especializou em pressa. Tudo que nós queremos é para ontem. E ele se especializou em estrutura, pessoas. Sabe, nós complicamos as coisas demais. Eu tenho dado uma ordem para o meu coração. Eu tenho dito para ele: desacumule, desacumule. Sabe, nós estamos muito acumulados. Existe muita coisa que a gente está carregando que a gente não precisa de carregar. Até na nossa vida material mesmo. Você tem um monte de coisa na sua casa que não serve para nada. E você fica lá entulhando aquela porcaria daquele troço lá. Perdoa a expressão. Escapou.
Nós complicamos demais. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você precisa ser descomplicado. Você é uma pessoa complicada? Não, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Preste atenção. De repente, Deus toca no seu coração e você quer fazer um almoço para mim. Revelação isso, hein? E aí você chega para mim e fala assim: pastor, eu vou convidar o senhor para vir almoçar na minha casa, domingo. O senhor aceita? Demais da conta, irmão. Vamos embora. Vamos lá. Bom, então, a princípio é um almoço. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma couve rasgada, que eu amo. Couve rasgada com angu, feijão, carne moída. O que é isso, irmão? Eu sou da roça, rapaz. Taioba, bom demais. Hoje eu comi piqui o dia inteiro. Mas aí, qual vai ser o cardápio? Farinha de mandioca com feijão, angu, carne moída. Não, aí o angu vai cair a farinha, né? Mas tá bom. Arroz. Vamos lá comer. É um prato simples, não é? Mas no meio do caminho, você avacalha tudo. Puxa, meu pastor vai vir aqui em casa. Esse sofá está rasgado. Bem, eu tenho que comprar um sofá novo. Como é que faz? O pastor tá vindo aqui em casa. Oh, aí chega o filho: ô mãe, não, mas essas cadeiras também estão muito velhas. Precisa comprar umas cadeiras melhor. Não, eu que não acabei de colocar o piso lá na varanda, nós vamos almoçar, não, tem que colocar o piso também. Não vai que depois o pastor quer assistir o Força para Vencer, porque ele estica um pouquinho mais aqui no almoço, e essa televisão nova está muito ruim, nós precisamos comprar uma televisão melhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O angu com feijão, a carne moída e a couve rasgada, você já avacalhou tudo, irmão. Agora você já está estressado. Porque agora você tem que comprar isso, comprar aquilo outro. Sabe, gente, a gente complica demais as coisas. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos voltar para a simplicidade do sim, sim, não, não de Jesus. Sabe, o que eu tenho é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer coisa que eu não dou conta. Eu não vou fugir da minha realidade. Sabe, grande parte das pessoas hoje que estão sofrendo, muitas delas estão sofrendo porque estão vivendo uma realidade que não são delas. Se a minha realidade é andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta. Se nem bicicleta eu posso ter, eu vou andar de a pé. E que mal tem isso? Eu vou viver a minha realidade, eu não tenho que complicar a vida, eu tenho que descomplicar. E nós cada dia mais complicando. Nós estamos nos tornando seres complicados. E essa complicação nos estressa. Eu acho que eu já falei demais, eu vou parar por aqui. Eu só quero te dizer uma coisa. Vamos ficar em pé. Eu disse que a pressa é do diabo. Eu vou retratar. A pressa não é do diabo. A pressa é o próprio diabo. Quando você entrar na presença de Deus, se tem uma coisa que você não pode ter, é pressa. Você não pode ter pressa. Se você não pode se retirar para um lugar deserto, cumpra suas tarefas diárias, mas guarde um tempo. Sabe, há irmãos que vêm para cá todo dia, 5 horas da manhã. Você sabia disso? Eles vêm para cá. Porque eles não conseguem durante o dia. Então eles vêm mais cedo, para ter um tempo com Deus. Tem dia que você chega aqui, tem um povão aqui, lendo a Bíblia, orando. Eles vêm para trabalhar, passam aqui, oram, e vão para os seus locais de trabalho. Você precisa se retirar. Você precisa muito. Eu quero desafiar você, que 2015 seja o ano dos seus desertos com Deus. Procurar Deus, gastar tempo com Deus. Quem sabe o carnaval já não seja um desses para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus,
e nosso Pai. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Faça de conta que não tem ninguém ao seu redor. Você está sozinho aqui. E nesse momento agora, você vai orar a Deus. E você vai falar com Ele. E você vai pedir a Ele. Você vai pedir a Ele. Deus, me ensina a gastar tempo na Tua presença. Ensina-me a criar desertos, como Jesus ia para os desertos. Deus, ajuda-me a controlar o meu coração, a quietar o meu coração, a quietar o meu coração. Coloca a mão no teu peito e pensa nos problemas que você tem e diz para o seu coração assim: aquieta, aquieta. Deus está no controle de tudo. Deus está sobre tudo. Aquieta-te. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abrimos a nossa boca para falar com o Senhor, ó Deus. Pai, nós estamos adoecendo. Nós estamos adoecendo, Senhor. Nós não conseguimos fazer uma coisa só de cada vez. Ó Deus, nós fazemos 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E quando nós temos que nos concentrar, nós não conseguimos. Nós não conseguimos mais ler uma Bíblia. Nós não conseguimos orar, Senhor. Nós começamos uma coisa e logo nós pulamos para outra, e de outra para outra, e de outra para outra, e vamos criando uma coleção de coisas interminadas na nossa vida. Pai, me ajuda, Senhor. É com lágrimas que eu oro, ó Pai. É com lágrimas que eu quero ter um coração tranquilo, um coração em paz, um coração quieto. Senhor, que os desertos nunca me abandonem. Não, Senhor, que eu vá para os desertos te buscar, que a minha voz se faça ouvir nas madrugadas. Ah, meu Deus. Pai, nós abrimos a nossa boca nesse momento e começamos a falar com o Senhor e a dizer o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos, o quanto nós somos carentes, oh meu Deus, da Tua presença. Pai, ajuda-nos a ter domínio sobre o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ter domínio sobre o nosso coração. Ajuda-nos a sermos pessoas descomplicadas. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós te clamamos em meio a uma geração perturbada, uma geração que não se aquieta, uma geração, ó meu Deus, que não consegue parar. Nós queremos parar, porque quem gasta tempo com o Senhor não perde tempo. Tempo gasto na Tua presença é tempo investido. Não é em vão que a Tua palavra nos ensina. Tua palavra nos diz: mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 fora deles. Queremos gastar tempo diante do Senhor. Meu irmão, faça essa oração agora. Faça essa oração. Abra sua boca. Verbalize isso para Deus. Deus quer ouvir o som da sua voz agora. Deus quer ouvir o som da sua voz. Abra sua boca nesse momento e fale com o Senhor. Converse com Ele agora. Fale com Ele sobre solitude. Fale com Ele sobre esses tempos que você quer ter com Ele em 2015.
Abra sua boca e comece a falar com Deus. Abra sua boca, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Ore a Deus, não precisa de palavra bonita, pelo amor de Deus, descomplica as coisas, fale com o seu palavreado, use o seu português, mas fale. Deus não está preocupado com as palavras, Deus está preocupado com o seu coração, o desejo do seu coração, a vontade do seu coração. Diga para Ele, diga: Deus, esse ano, Senhor, a minha voz será mais ouvida nos céus, porque eu falarei com o Senhor mais vezes, eu conversarei com o Senhor. Deus, eu vou ouvir a Tua voz, meus ouvidos estarão inclinados à Sua voz, eu quero ouvir a Sua voz, eu quero ouvir, ó meu Deus, a Sua voz, Senhor. 2015, Senhor, será o ano da aliança, será o ano, meu Deus, ó meu Pai, no qual eu vou dizer: quando eu me converti, foi o tempo do meu primeiro amor, mas 2015 é o tempo da minha aliança, é o tempo da minha renovação, é o tempo do mover de Deus, é o tempo dos milagres, é o tempo de dar a volta por cima, é o tempo que eu vou receber de Deus aquilo que eu não recebi em toda a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, nós falamos contigo, Senhor, nós erguemos a nossa voz para falar com o Senhor, meu Deus, para falar da nossa necessidade de oração, de buscar a Tua presença, de falar contigo. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, orecanta lamaçuianda leia e chuiei. Abra sua boca agora e comece a clamar. Abra sua boca agora e comece a orar. Ore agora com fervor. Ore agora com fervor. Ore agora com fervor. Senhor, vem. Senhor, vem. Vem sobre esse povo, meu Pai. Vem sobre as nossas vidas, meu Deus, e cura-nos, liberta-nos de toda a ação do mal, de toda a força do diabo, de tudo aquilo que Satanás tem vindo contra a nossa vida. Senhor, liberta-nos de todo o mal, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre nós. Tua palavra diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te revestirá. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aonde houver uma enfermidade, que o poder do Senhor venha curar agora, que o poder do Senhor venha neutralizar todo o poder da doença, todo o poder da enfermidade, seja neutralizado agora no poder do sangue de Jesus. Pai, eu peço agora a bênção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno agora: doença, você vai sair agora, você vai sair agora. Nós te ordenamos agora, nós te ordenamos agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, sai, sai, sai da vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus.